Oi meninos, tudo bom, gente? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre as temáticas, os assuntos que nós estávamos abordando na nossa eletiva. Já que nós estamos em quarentena e vocês vão fazer uma atividade aí para mim à distância, né, quando todo mundo entrar na sala do Classroom, etc. Eu estou fazendo esse vídeo para a gente retomar algumas coisas para facilitar na hora de você executar a sua atividade. Bom, eu quero que você vá lá no seu caderno, onde você fez os dois mapas conceituais sobre as duas escolas literárias que nós falamos na eletiva nas últimas aulas. Quais são elas? O ultrarromantismo e o realismo. Para que isso? Pega esse mapa conceitual, vamos retomar aí algumas características que eu anotei no quadro e você no seu caderno, para facilitar a sua atividade daqui a pouco que eu vou explicar no final do vídeo, tá? Então, uma vez aí com o seu caderno em mãos, com os seus mapas conceituais em mãos, vamos retomar algumas características dos dois para a gente fazer um comparativo. Bom, qual é o exemplo maior do ultrarromantismo que eu dei, que é a peça que nós estávamos trabalhando? O Romeu e Julieta, né? Que traz essas características bem específicas do ultrarromantismo. Quais são elas, gente? Aquele exagero sentimental, né? Um exagero na idealização da mulher, que é justamente o que Romeu faz com a Julieta, né? Aquela coisa da mulher maravilhosa, aquele amor proibido, aquela tragédia envolvida. E aí os personagens tentam fugir da realidade através da morte, né? Através, enfim, da loucura. Algumas características nesse sentido. Esse sentimento, ele é muito irreal no ultrarromantismo, então é um sentimento que ele é tão exagerado e tão grande que ele chega a ser uma coisa assim fora do comum, né? Um exagero em todos os sentimentos, não só no amor, mas na solidão também. Um exagero sentimental de um modo geral. Essa idealização da mulher amada, que é muito clássico no Romeu e Julieta, desse homem que ama essa mulher e ela é perfeita, ela não tem nenhum defeito, né? Então tudo isso são características do ultrarromantismo. Essa questão meio trágica, né, que o próprio Romeu e Julieta traz, né? A história termina em morte, enfim, aquele amor que é tão intenso, tão proibido e não pode ser, enfim, executado, não pode ser realizado, então eles resolvem, preferem a morte do que ficarem juntos, etc. Então, isso é um apanhado bem geral do ultrarromantismo. Falamos sobre isso aí cerca de 2 aulas a 3 aulas, né? E aí, na última aula, antes de nós entrarmos em quarentena, nós falamos sobre o realismo, que foi uma nova escola literária que nós introduzimos, que o exemplo que eu dei foi o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que era uma outra obra que nós iríamos trabalhar juntos aí, coletivamente, com o Romeu e Julieta. E aí vocês lembram que as características são completamente diferentes, né? Inclusive o realismo ele vem para se opor às características do romantismo. Então ele é bem mais objetivo, ele é bem mais real, ele é mais sólido, ele mostra esse homem que lá no ultrarromantismo é um príncipe encantado, é o homem perfeito, é o homem ideal. O realismo traz a ideia desse homem como um ser humano que peca, que erra, né? Como um ser humano vulnerável e frágil e fala de assuntos do cotidiano, assuntos sociais, né, do dia a dia, também é uma característica do realismo, além, obviamente, de trazer a realidade ali de forma bem precisa e bem incisiva, né? Esse aprofundamento psicológico nos personagens masculinos e femininos, esse homem que erra, esse homem que não é tão perfeito, esse amor que não é tão ideal, além de todo esse retrato aí geral da realidade, como o nome já diz, né? E não são esses personagens aí idealizados como o ultrarromantismo traz. Bom, é isso sobre as duas escolas literárias que nós falamos, né? Falamos sobre o ultrarromantismo, falamos sobre o realismo, eu trouxe as obras aí que nós iríamos trabalhar. Agora que a gente já retomou um pouco isso, né, que eu dei essa refrescada aí na sua cabeça e você tá aí acompanhando no seu caderno os mapas conceituais que nós produzimos em sala, eu vou propor uma atividade que é o seguinte. Eu vou enviar para vocês, através do Classroom, na nossa sala de eletiva, uma cena do Romeu e Julieta, que é uma cena clássica, que é a cena 5, que é a cena do baile de máscaras em que eles se conhecem. Vocês vão perceber algumas questões na cena. Primeiro, a linguagem ela tá um pouco complicada, porque ela é a linguagem original da peça, então é possível que algumas palavras vocês vão ter uma dificuldade de entender, mas tá aí a internet para você pesquisar e qualquer coisa me perguntar. A cena, ela tem 4 páginas, ela é meio longa, só que a mensagem central da cena que eu quero que você entenda é o quê? Romeu e Julieta se conhecendo, né? E eles
percebendo que eles são de famílias rivais e eles apaixonados loucamente um pelo outro, logo de primeira, assim, né, à primeira vista. Características bem ultra românticas, como nós estamos falando. Beleza, pegou no Classroom essa cena que eu vou te enviar. Eu quero que você reescreva essa cena. Ah, mas a cena é muito longa, vou reescrever a cena inteira. Não precisa, gente. A essência da cena. O evento na casa da Julieta, que é o baile de máscaras, o primeiro encontro dos dois, essa paixão inesperada, e logo em seguida, quando ambos ficam sabendo que são de famílias rivais. Essa é a essência da cena. Você vai reescrever essa cena, que é ultra romântica, usando características do realismo. Então, essa que é a grande sacada. Você vai precisar saber características do ultrarromantismo e características do realismo para você conseguir desenvolver bem essa atividade. Então eu vou te enviar a cena via Classroom, você vai pegar essa cena e vai reescrever ela do jeito como você quiser, da forma como você quiser, liberdade poética de escrita, desde que ela passe a ser uma peça, uma obra, uma cena teatral realista, com as características realísticas que eu acabei de falar, e não mais ultra românticas. Pode ser? Então é isso, eu vou enviar para vocês esse vídeo, a atividade via Classroom, a cena, né, via Classroom, para você executar essa atividade na hora da nossa eletiva, amanhã, na terça-feira. Amanhã não, hoje, né, que vocês vão ver esse vídeo hoje, terça-feira, na parte da tarde. E é isso, eu vou estar disponível nesse horário da eletiva, né, que é no Vespertino, para tirar aí possíveis dúvidas e sanar qualquer inquietação que você tiver. Beleza? É isso então, obrigado, até mais.